O presidente do Senado volta a defender a reforma da Previdência em palestra para investidores nos Estados Unidos. O plenário aprova mudanças na política nacional antidrogas. E Comissão de Assuntos Sociais reduz prazos de carência para planos de saúde. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou hoje em Nova York do Lead Brazilian Investment Forum, que reúne empresários norte-americanos e brasileiros. Davi Alcolumbre voltou a defender a reforma da Previdência e disse que sem a reforma, o Brasil está fadado ao fracasso. Essas reformas, especialmente a reforma da Previdência, é, sem dúvida, a mais importante reforma que todos nós poderemos ter em mente nesse momento, para a gente dar a tranquilidade fiscal e dar a condição para que os investidores possam confiar no Brasil, segurança jurídica, para fazer a roda da economia girar e a gente construir o melhor programa social que qualquer governo possa ter, que é a geração de emprego. Vamos fazer a reforma da Previdência porque ela é importante para o Estado brasileiro, não para um governo. Mas a reforma da Previdência vai dar garantia para, no curto prazo, os investidores confiarem no Brasil e levarem os recursos necessários para o Estado brasileiro. Eu acredito, não tenho dúvida, que sem a reforma da Previdência todos nós estamos fadados ao fracasso no Brasil. A reforma da Previdência é a coragem. E essa coragem o Congresso Nacional tem para reconstruir o Brasil e para apresentar a verdade para os brasileiros. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está em Nova York, nos Estados Unidos, desde segunda-feira, em busca de investimentos para o Brasil. Na agenda de trabalho, palestras para investidores e empresários brasileiros e estrangeiros. O senador Antônio Anastasia, primeiro vice-presidente do Senado, está no exercício da presidência nesse período. Segue para a sanção presidencial o projeto que torna mais rígida a lei antidrogas. O texto tramitou por 6 anos no Senado e foi aprovado nesta quarta-feira. Outro tema que mobilizou os senadores foram as manifestações em defesa da educação feitas em todo o país. Antes das votações, vários senadores da oposição protestaram contra a decisão do governo de bloquear recursos para a educação, acompanhando as manifestações de rua e a greve geral nacional desta quarta-feira. Essa data vai ser marcada na história do país. Essa mobilização é contra a forma do governo tratar a educação, cortando direitos, e não é só nas universidades federais. O protesto hoje é nas universidades estaduais, federais, privadas, é todo o setor da educação. O que esperar de um ministro da Educação que, ao ser escolhido, ele informou ao presidente Bolsonaro que o irmão dele era mais preparado do que ele para a pasta? Nós estamos juntando um país à beira da falência, nós estamos juntando um governo no executivo com pouquíssima habilidade política. O que se passa hoje com a educação é um exemplo maior de falta de sensibilidade. Minha indignação com essa falta de respeito à educação que a gente está vendo. E lembrando aqui que esse corte ou contingenciamento de 30%, isso, as universidades, a gente sabe que com a emenda 95, já foi congelado por 20 anos os recursos para a saúde, educação. Já na ordem do dia, depois de muita discussão no Congresso, o plenário do Senado aprovou a proposta de endurecimento da lei antidrogas. O texto, que agora vai à sanção, regula temas como internação compulsória de dependentes, comunidades terapêuticas e a diferenciação do porte de droga em menor quantidade. O uso da droga na atualidade é uma preocupação mundial
entre 2000 e 2015, houve um crescimento de 60% do número de mortes causadas diretamente pelo uso das drogas. Enquanto nós estamos conversando aqui, trocando ideias, tem famílias e famílias sofrendo com dependentes químicos, chorando nas ruas, sem um caminho a encontrar. Esse projeto ignora e nega totalmente o papel que a rede de atenção psicossocial exerce no enfrentamento ao problema da drogadição. Esse projeto percorreu um longo itinerário, superou obstáculos. Há mais de 9 anos ele tramita no Congresso Nacional. Os senadores aprovaram ainda um projeto de lei que inclui 2 novos objetivos na Política Nacional de Segurança de Barragens: o reaproveitamento de resíduos industriais e rejeitos de mineração acumulados nas barragens e o desenvolvimento de novas tecnologias para a redução desse tipo de lixo. Agora, a proposta segue para a análise da Câmara dos Deputados. As tragédias de Mariana e, mais recentemente, de Brumadinho, nos apontam dolorosamente que não temos de avançar. Ao contrário, nos advertem que não pode haver descanso quando buscamos equilibrar o tripé segurança das vidas humanas, aproveitamento econômico e proteção ambiental. Os desastres, senhor presidente, ocorridos em Mariana e Brumadinho, revelaram para todos, para o país inteiro, de uma maneira doída, a falta de segurança das barragens de rejeitos de mineração, sobretudo aquelas construídas do modelo de alteamento a montante. O plenário aprovou também a criação do Cadastro Nacional da Pessoa Idosa. Esse projeto, que cria o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa, foi aprovado pela manhã na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que também aprovou a proposta que obriga as concessionárias de serviços públicos a prestar contas à sociedade. Os senadores aprovaram também a proposta que proíbe a edição de medidas provisórias que alterem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Hoje, a Constituição proíbe a edição de medidas provisórias para tratar de assuntos como, por exemplo, direito político e eleitoral, cidadania, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. A proposta aprovada pela comissão inclui nessa lista a edição de MPs para modificar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Acho que a gente podia avançar e impedir também a edição de medida provisória sobre matérias que exijam quórum qualificado, como é o caso da lei complementar, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estender para todas as leis complementares. Infelizmente, na prática, por todos os governos, não é esse nem o passado, foram todos, editam medidas provisórias que nada têm de urgentes ou relevantes, portanto, contrariando a Constituição e entrando naquilo que a gente chama de ativismo do Executivo, que é interferindo nas nossas atribuições de fazer leis. A gente precisa dar um basta, precisa fazer aquela expressão que ontem foi utilizada pelo senador Amin, um freio de arrumação, regular, porque toda e qualquer matéria, quando o governo federal deseja tratar sem que respeite ao nosso tempo, ou seja, daqui a pouco tudo que chega vai chegar com a chancela de que é urgente, do que é relevante. Outra proposta aprovada pelos senadores prevê que as concessionárias de serviços públicos serão obrigadas a prestar contas regularmente à sociedade. De acordo com o texto, elas deverão divulgar resultados, metas e outras informações que possam comprovar a eficiência do serviço prestado. Este projeto vem ao encontro de tudo que eu aprendi na administração pública. Ou a administração pública é pautada por indicadores que podem ser quantitativos ou qualitativos, ou nós vamos ficar navegando no escuro, nas aparências e na subjetividade. A criação de um cadastro nacional de inclusão da pessoa idosa também recebeu parecer favorável da comissão e vai ser analisada agora em plenário. O cadastro, que será administrado pelo poder público, vai reunir informações de todas as políticas públicas voltadas para os idosos no país. A falta de planejamento, a falta de informação, não dá clareza na observação dos recursos públicos. Como direcionar e planejar políticas públicas idosos se não se conhece essa realidade estatisticamente?
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda projeto de resolução que determina voto aberto nas sessões em que os senadores decidem sobre cassações de mandato e manutenção de prisão de parlamentar. O texto vai ser analisado agora pela comissão diretora. E à tarde, a Comissão de Constituição e Justiça fez uma audiência pública para discutir o projeto que amplia o combate ao tabagismo. O projeto transforma em infração de trânsito o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos, padroniza embalagens de cigarro, oculta os produtos nos pontos de venda, como bares e restaurantes, e proíbe a produção de cigarros com sabor, como o mentolado, por exemplo. Durante a audiência pública na CCJ, palestrantes afirmaram que a aprovação da proposta é um ganho para a saúde pública do país. Senhores senadores, aprovem o PLS 769-2015, porque o tabagismo é uma doença pediátrica, cigarros matam 2 em cada 3 de seus consumidores. E por que a gente ainda permite que sejam comercializados em belas embalagens? Por que a gente ainda permite que os fabricantes mascarem o gosto ruim do tabaco para facilitar a experimentação? Por que permitir aditivos que aumentam a dependência de nicotina? Cigarro é um veneno, né? Então, a ideia de acrescentar aditivos, perfumes, sabores, etc., trata-se apenas de adocicar o veneno. 428 pessoas morrem por dia por causa do tabagismo. Quase 57 bilhões de reais são perdidos anualmente com despesas médicas e perda de produtividade. Cerca de 90% dos fumantes começam a fumar na adolescência e 2/3 se tornam fumantes regulares antes dos 19 anos de idade. As propagandas de tabaco também foram questionadas, apesar das restrições adotadas no país desde 2000. Hoje em dia, a indústria tem adotado um marketing diferenciado, um marketing sorrateiro, né? Pesquisadores têm mostrado que a indústria começa a adotar mídias sociais para fazer propaganda ilegal dos seus produtos, através de influenciadores digitais que fazem posts com produtos do tabaco, posts fumando, aparecem normalmente sem aparência de propaganda, né? A presidente da comissão disse que o projeto não pretende atingir os produtores do tabaco, e sim a indústria. Lembrando que o tabaco, como o café, o açúcar, o arroz, são commodities valiosas. Eu sou do agronegócio, eu tenho propriedade rural, e nós não estamos nem desestimulando o produtor do Rio Grande do Sul a não produzir. 85% da produção de tabaco desses estados ela é exportada, e o restante ela é produzida para o consumo, e as pessoas vão continuar consumindo. Mas a eficácia do projeto foi questionada. A nossa preocupação é cada vez nós estimularmos mais o contrabando e deixarmos o Brasil perder empregos. Um país que está hoje com 13, quase 14 milhões de desempregados, eu perder 15% ou 20% de um total expressivo de produtores, de trabalhadores da indústria, né, ou de trabalhadores que trabalham nos pontos de venda, eu me preocupo. O senador Ângelo Coronel protocolou hoje na Secretaria-Geral da Mesa uma proposta de emenda à Constituição que prevê a duração de 8 anos para os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e altera a forma de escolha dos ministros de tribunais superiores e dos tribunais regionais eleitorais. Os presidentes da Câmara e do Senado também participariam da definição dos nomes. Pelo texto, o objetivo é não concentrar essa escolha no presidente da República. Mudanças nos planos de saúde privados. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais reduziram prazos de carência e mais 3 subcomissões foram criadas nesta quarta-feira. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Romário, pai de uma criança com síndrome de Down, foi eleito vice-presidente das 3 subcomissões criadas nesta quarta-feira, de doenças raras, de proteção e defesa da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Os presidentes eleitos destacaram as urgências que vão ter pela frente. A gente tem que investir na busca de meios para facilitar diagnóstico.
né, o acesso aos tratamentos, mas pensar na ampliação do teste do pezinho, porque o SUS detecta 6 doenças, mas na rede privada de saúde a gente já consegue detectar 50 doenças. E com essa detecção a gente sabe que, descobrindo cedo, tendo um diagnóstico precoce, a vida da pessoa muda, ela é capaz de não ter as sequelas que muitas vezes tem por conta do atraso no diagnóstico. Mas as pessoas com deficiência não têm muitas vezes acesso nem aos medicamentos comuns necessários e que são de baixo custo, né? O apoio para a família, né? A pessoa, uma pai, uma mãe que tenha um filho com deficiência, com uma necessidade mais acentuada na área intelectual, múltipla, as pessoas têm que às vezes se anular. Tem, como a senadora Mara Gabrilli colocou, a mãe às vezes diz, eu não posso morrer enquanto não achar uma solução para o meu filho, para a minha filha. Quem é que vai cuidar dele ou dela quando eu não estiver mais aí? Os senadores também aprovaram mudanças que beneficiam usuários de planos privados de saúde. O projeto da senadora Rose de Freitas altera a lei dos planos de saúde, modificando o tempo de carência para a utilização dos serviços. Atualmente, o beneficiário precisa cumprir o prazo de 180 dias nos casos de internação hospitalar e 24 horas nas situações de urgência e emergência. E foi justamente a carência zero nos casos de emergência que motivou a preocupação da juíza Selma. Eu quero dizer que hoje a carência é de 24 horas, tá? E diminuir essa carência vai fazer com que essas operadoras que não são santas e que querem lucro, aumentem o valor e que todos nós, todos os usuários, tenhamos que pagar a mais por isso. Urgência é urgência. Urgência, ninguém sabe dizer quando é chegada a um hospital, se ela precisa de 1 hora, meia hora, 5 minutos. Precisamos flexibilizar e ter uma certa indulgência com as pessoas, os brasileiros, exatamente os brasileiros. Quem mais ganha recurso, quem mais tem lucro nesse país são seguradoras e planos de saúde. Em votação, o projeto foi aprovado e, se não houver recurso para análise em plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. Os senadores também decidiram adiar a votação de projetos que impedem a demissão coletiva de trabalhadores e permitem a demissão de servidor público por insuficiência de desempenho. Por serem temas polêmicos, passarão antes por audiências públicas. E o presidente da Subcomissão Permanente de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa é o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. A Comissão de Agricultura aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que estabelece novas regras para a produção de queijos artesanais. A proposta considera artesanal todo queijo produzido por métodos tradicionais, vinculados a um território, a uma região ou a uma cultura. Em um país que consome há muito tempo queijos importados e elaborados a partir do leite não pasteurizado, não se pode, nesse sentido, impor ao produto local exigências adicionais, que não se cobram quanto a origem do produto é externa. O que se espera com a aprovação desta proposição é que os empreendimentos produtores de queijo artesanais possam ganhar maior impulso econômico para sua formalização e organização empresarial, levando as regiões produtoras maior prosperidade no campo, geração de emprego e distribuição de renda, sem prejuízo da segurança alimentar para a população consumidora do produto alimentar artesanal. Isso é uma luta de vários estados, além do Rio Grande do Sul, com a sua agricultura familiar muito assemelhada do meu estado. É uma luta de Minas Gerais, que tem queijos também de grande relevância cultural, além de gastronômica. O relator afirmou que o projeto trata especificamente da produção de queijos artesanais, trazendo normas e regras diferentes da lei que instituiu o selo de produto artesanal, em vigor desde o ano passado.
A Lei 13.680 criou o selo estadual para permitir a comercialização em todo o país de produtos artesanais com origem animal, salsichas, linguiças, presuntos, mortadelas, salames e geleias. Após a aprovação do texto em plenário, a imprensa interpretou que o queijo estava contemplado nessa lei. Entretanto, dadas as especificidades que permeiam o tema, é fundamental compreendermos que o queijo em especial, os queijos artesanais, jamais poderão ser tratados de forma simplista, permitindo a livre comercialização sem que haja maiores detalhamentos referentes à concepção, processo de fabricação, reconhecimento, maturação, fiscalização, inspeção e, por fim, a comercialização. Já a Lei 13.680 foi específica em tratar da inspeção sanitária, buscando apenas a desburocratização na comercialização de embutidos. E hoje à tarde, os senadores aprovaram um requerimento de urgência para a votação do projeto em plenário. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou nesta quarta-feira a criação da região integrada de desenvolvimento dos polos de Caruaru e Campina Grande. Também foi aprovado um incentivo ao turismo religioso. Pelo projeto, a Política Nacional de Turismo terá, dentre seus objetivos, estimular a interiorização do turismo, bem como a valorização do turismo religioso. Também foi aprovada a criação da região integrada de desenvolvimento econômico do Polo de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. A região integrada permitirá aos estados de Pernambuco, através das instituições governamentais de Pernambuco, da Paraíba, juntamente com as prefeituras, a tratarem esses assuntos, dos investimentos de infraestrutura, da facilitação de acesso, dos investimentos nos recursos hídricos. Outra proposta aprovada inclui a bacia hidrográfica do Rio Capibaribe, em Pernambuco, na área da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. O senador Humberto Costa apresenta um projeto correto, sintonizado com os interesses da preservação do Rio Capibaribe e também para que ele possa ter investimentos com essa finalidade. A Comissão de Desenvolvimento Regional também instalou hoje a subcomissão temporária Usina de Belo Monte para acompanhar as obras da usina. O colegiado é presidido pelo senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, e o relator é o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá. A Comissão de Direitos Humanos vai debater nesta quinta-feira políticas públicas de combate aos crimes contra a população LGBTI. A audiência está marcada para as 9 da manhã. Os dados mais recentes do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos apontam que a quantidade de pessoas que denunciam crimes contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais ainda é pequena. Apenas no primeiro semestre de 2018 foram registradas pelo Disque 100, telefone para informar crimes desse tipo, quase 1.200 denúncias em todo o país. A maior parte por discriminação, violência psicológica e física. Infelizmente, muitas pessoas não denunciam. Nós estamos discutindo isso, inclusive, com a ministra atual, para a gente apurar esses dados. Nós precisamos dados com pesquisadores das universidades, tanto públicas como privadas, para que tenha mais estudos, porque nós temos esse dado nas nossas organizações, que é muito mais. O Brasil, infelizmente, está praticamente em primeiro lugar entre os países do mundo que mais mata, que mais assassina aqueles que estão na comunidade LGBTs. Essa realidade enfrentada pela população LGBTI será debatida na Comissão de Direitos Humanos do Senado. É preciso que se faça um debate profundo sobre essa questão, de forma tal que o respeito ao ser humano, ao outro, seja feito independente da orientação sexual, religiosa, né? Partidária ou mesmo esportiva de cada um, ou pela cor da pele. Você não pode, e o mês de maio é um mês de combate à discriminação, discriminar uma pessoa querendo espancar, bater, até matar pela sua orientação sexual. A reunião também marca o Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTfobia.
comemorado no dia 17 de maio, mesma data em que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Eu acho que é muito importante debatermos. Eu acho que a gente tem que ir de coração aberto, dialogar, ouvir pessoas que pensam o contrário, senadores e senadoras que pensam favorável à nossa causa, tem senadores que são contrários. Eu acho que nós temos que debater. Eu acho que nós temos que chegar num denominador comum, que é a civilidade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.